Desde os primórdios da humanidade, o engano se apresenta como uma força silenciosa, sutil e persistente. Ele não grita, não se impõe pela violência, mas se infiltra através de palavras doces, promessas distorcidas e ilusões sedutoras. O primeiro registro dessa força está no Jardim do Éden, quando a serpente, mais astuta que todos os animais, se aproximou de Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ali, iniciou-se um diálogo que mudaria toda a trajetória da humanidade. Não foi uma imposição, mas um sussurro. Não foi uma ordem, mas uma insinuação. E assim, a serpente plantou a dúvida, a distorção e o desejo proibido no coração humano. O poder do engano reside exatamente nisso. Ele não obriga, ele seduz. Ele não empurra, ele atrai. Ele não se apresenta como algo maligno, mas como algo agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vemos que Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido. O engano, portanto, se reveste de beleza. Ele se apresenta como solução, como oportunidade, como promessa de algo maior, mas esconde a ruína. Ao longo da história, vemos esse mesmo padrão repetido. O engano se manifesta em reis que oprimem povos com promessas de paz, em líderes que distorcem a verdade para alcançar poder, em falsos profetas que falam em nome de Deus sem serem enviados. Em Jeremias capítulo 14, versículo 14, o Senhor diz: Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. O engano não é apenas um evento do passado, mas uma realidade que atravessa todas as eras. No tempo de Jesus, o engano também esteve presente. Os fariseus e escribas, com aparência de piedade, muitas vezes distorciam a lei para benefício próprio. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essa é a essência do engano. Aparência por fora, corrupção por dentro. Uma máscara bonita que esconde a podridão da realidade. O apóstolo Paulo também alertou diversas vezes sobre o poder do engano. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ele declara: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Isso significa que nem sempre o engano se apresenta como algo obviamente maligno. Muitas vezes, ele se disfarça em bondade, em espiritualidade, em boas intenções. O perigo está justamente nessa camuflagem. O engano não é apenas mentira descarada. É meia-verdade, é distorção, é ilusão. Na modernidade, o engano assume novas formas. Ele se esconde na manipulação da informação, nas falsas promessas de felicidade imediata, no consumismo que promete satisfação, mas deixa vazio, nas ideologias que prometem liberdade, mas escravizam. A serpente continua sussurrando, mas agora sua voz ecoa através de telas, propagandas, discursos e influências sutis. Assim como Eva, muitos ainda se deixam seduzir pelo que parece bom, agradável e desejável, sem perceber as consequências ocultas. A Bíblia nos alerta sobre a necessidade do discernimento. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, está escrito: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O discernimento é a arma contra o engano. É a capacidade de olhar além da aparência, de perceber o que está por trás das palavras e promessas. O engano não se combate apenas com inteligência, mas com luz espiritual, com a verdade da palavra. O livro de Apocalipse também traz sérios alertas sobre o engano nos últimos tempos.
Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, lemos: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. O texto não diz que ele engana apenas alguns, mas todo o mundo. Isso mostra a abrangência e a força desse poder sutil. Em Apocalipse capítulo 13, vemos a besta que seduz as nações com sinais e maravilhas. Isso nos mostra que o engano pode ser acompanhado até mesmo de manifestações extraordinárias, capazes de convencer multidões. Mas a palavra também nos mostra o caminho da vitória. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única forma de neutralizar o poder do engano é conhecer e viver a verdade. A verdade não muda, não se disfarça, não se corrompe. Ela é sólida, eterna e imutável. E essa verdade é Cristo, pois em João capítulo 14, versículo 6, ele declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ao longo de alguns minutos de reflexão, podemos perceber como o sussurro da serpente continua ecoando na humanidade. Ele esteve no Éden, esteve nos impérios, esteve nas religiões, esteve nas ideologias e continua presente hoje. Seu poder é duradouro porque se adapta, muda de forma, mas mantém a mesma essência: distorcer a verdade, afastar o homem de Deus e levá-lo à ruína. O engano é persistente porque conhece a fragilidade humana, sabe como atingir desejos, como explorar medos e como oferecer atalhos. Mas assim como o engano é duradouro, a verdade também é eterna. A luz sempre vence as trevas. O antídoto contra o sussurro da serpente é a voz do bom pastor, que nos chama pelo nome e nos guia em segurança. Por isso reflita: em quais áreas da sua vida o sussurro do engano pode estar tentando se infiltrar? Será em promessas fáceis, em atalhos rápidos, em conselhos sedutores? Lembre-se, nem tudo que brilha é ouro, nem toda porta aberta é de Deus, nem toda voz suave vem do Espírito Santo. É necessário provar os espíritos, é necessário estar firme na palavra, é necessário buscar a direção do Senhor. E agora, eu te convido. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal. Vamos juntos continuar desmascarando os sussurros do engano e proclamando a verdade que liberta.